Tá me ouvindo aí, Breno? Ou nem? Tá. Beleza, então vamos começar. Deixa eu abrir aqui. A gente fechar isso daqui. Vamos lá. Bom, deixa eu ver se tá aqui, beleza. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de perspectiva aí. Para quem for assistir depois, vai estar disponível no YouTube, ou se você quer saber mais, tem no Discord também. Qualquer coisa é só seguir lá no Instagram que a gente vai estar passando mais informações. Então vamos lá. Basicamente hoje eu vou explicar sobre perspectiva, porém vamos dar início aí para vocês já conseguirem aplicando, né? Estou com o meu aluno aqui, o Breno, e ele vai estar fazendo as perguntas. Basicamente, a perspectiva, né? Ela, né, Breno? A perspectiva ela funciona da seguinte maneira: a gente tem poucos elementos para que ela funcione, né? E basicamente o principal é a linha do horizonte, tá? Você já ouviu falar alguma coisa de perspectiva ou não? Pô, Pouco, né? Então, beleza. Acho que muita coisa que eu vou falar aqui então vai ser novo. Então, a linha do horizonte, né? Eu vou fazer um frame aqui pra você ver. Opa. A linha do horizonte nada mais é do que a altura do observador. Basicamente seria a altura dos olhos de alguém que está observando a cena ou a câmera, né? Porque se você vê como um filme, às vezes a câmera ela pega aquelas visões mais panorâmicas, aquela visão mais minimalista ali no chão e tal. Então isso tem referência a esse tipo de coisa. Ou seja, tudo que está acima da linha do observador, né? Ó, tá aqui o nosso olhinho aqui, ó. Tudo que está acima da linha do observador é o que está mais alto de quem observa, né? Ou tudo que está abaixo da linha do horizonte é o que está abaixo do observador. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto, agora está todo mundo vendo. Então, basicamente aqui nós temos esse sistemazinho. E aí nós temos também os pontos de fuga, né? O que seria isso? Seria para onde o olhar puxa, né? Como se tudo tivesse na cena tivesse sendo levado de encontro a um ponto, para que haja um efeito meio que de, obviamente, perspectiva, né? De distância, algo que está próximo, algo que está distante. E esse distanciamento, o ponto de fuga que vai trazer isso para a gente. Por exemplo, vou fazer um cubo aqui, ó. Aqui, fazer aqui. Pronto. O que eu fiz aqui, né? Eu puxei as linhas do cubo, né, na diagonal para o nosso ponto de fuga. E nós temos aqui um cubo em perspectiva, né, tridimensional. E o que é interessante aqui? Se aqui seria a altura do observador, né, se essa pessoa tivesse aonde está o cubo, a pessoa seria deste tamanho. Certo? Só que eu estou mais distante, né? Então eu vejo essa cena. Até agora tá tranquilo? Tem alguma dúvida? pô, Beleza. O que é de se observar aqui? Eu fiz já uma coisa que não deveria ter feito, que eu botei um outro ponto de fuga sem querer, né? Mas você vai entender. Basicamente, a gente pode ter vários pontos de fuga, né, na cena, com vários objetos em pontos de fuga diferentes. Porém, o principal, a gente vai pegar tipo assim, as principais coisas da cena estarão ou em um ponto de fuga ou em dois, né, que seria basicamente um segundo ponto de fuga que a gente encontraria, né, as outras linhas. Olha só. E aí isso daqui passaria a ser assim. E aí viraria uma perspectiva bem puxada, exagerada, né? Eu já não gosto tanto assim, quando é muito exagerado. E muitas das dicas que eu já vi em relação a um segundo ponto de fuga é você fazer ele lá longe, bem distante da cena, né? Porque fica mais natural. Ó. Peraí.
Fica algo mais natural. Não fica tão puxado. Então, até, sei lá, os dois pontos de fuga não necessariamente precisam estar em cena, né? Eles podem estar aí em um lugar bem distante da folha e no frame, e você faz isso. O que é comum ser feito, né? Por exemplo, eu tenho aqui a nossa cena, e aí eu, em vez de fazer tanto ponto de fuga, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, imaginar que eu tenho um ponto de fuga vindo lá de fora. Mesma coisa aqui, ó. Ponto de fuga vindo lá de fora. E aí eu consigo, ó, fazer uma cena em perspectiva dessa maneira, beleza? Porém, vamos dar uma continuidade ali no nosso desenho de cima, né? Então, o que é sobre a linha do observador importante saber? Que, opa, deixa eu ver se eu fechei aqui, beleza. Que se a gente desenha, por exemplo, um cubo, né, ó, lá em cima, o que a gente está vendo desse cubo? A parte de baixo, certo? Tanto a parte de baixo quanto a frente, ó. Frente e a parte de baixo. Por quê? Porque o observador, ele está abaixo, né, desse cubo, correto? Então é basicamente como se você estivesse vendo alguma coisa em cima de você. Então, obviamente, nós vamos ver essa parte de baixo. Então, tudo que está acima da linha do horizonte, nós vamos ver a parte de baixo. Tá? Dessa maneira. Por exemplo, se tivesse alguém aqui em cima desse cubo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Parece que a pessoa está lá no andar de cima, né? E a gente está vendo de baixo. Justamente por isso. E abaixo da linha do horizonte é o contrário, né? Nós vemos a parte superior. Tá? Porque nós estamos acima desse objeto. Até aqui tranquilo? Boa. Então, beleza. Então vamos ver um pouco mais sobre essa questão do segundo ponto de fuga. Muitas coisas interessantes para ver. E também vamos aplicar um terceiro ponto de fuga, tá? Geralmente as cenas, o nosso olhar, por si só, ele enxerga em 3 pontos de fuga, tá? É o natural nosso. Porém, a gente simplifica isso. Isso que eu estou explicando aqui, né? Simplifica para que pareça mais próximo do que a gente está vendo, né? Mas se for para ver mesmo, de fato, seriam 3 pontos de fuga. Mas eu já vou aplicar isso e você vai ver. Tá aqui nosso objeto. E aí eu vou desenhar. Primeira coisa, já não desenharemos cenas. Cena é difícil ainda. O que a gente vai desenhar primeiro? Props. Objetos, né, separados. Um celular, uma jarra, uma televisão, uma cama, um móvel. Tudo isso tem que ser feito primeiro para que a gente entenda como é que vai fazer isso. Tá? Tá. Vamos entender então 2 pontos de fuga. Como que eu vou fazer isso? Tem que ficar puxando linha? A gente vai fazer então o grid. É a malha que a gente vai fazer para poder conseguir fazer com que isso funcione. Vou pensar em 2 pontos de fuga. Eu vou imaginar que um tá na cena, tá? Para ficar mais fácil pra gente fazer. E o outro tá fora, tá? Então eu vou fazer, ó. Peraí. Por enquanto eu estou fazendo sem a régua para a gente até criar, né, o costume primeiro de fazer essas linhas. É um costume que você tem que criar também. Beleza? Depois, se for desenhar, de fato, aí você pode fazer aí do seu jeito, pega a régua, pega, enfim, pega
preciso fazer. Bom, e o segundo ponto de fuga? Se não tiver um segundo ponto de fuga, todas as linhas que a gente fizer aqui serão paralelas à linha do horizonte. Tá? Deixa eu fazer aqui. Ó. Seriam paralelas à linha do horizonte. Beleza? Porém, eu vou colocar um segundo ponto de fuga aqui. Esse ponto de fuga vai vir assim. Ó. Esse ângulo aqui. Bom, é isso. Então temos aqui um grid. Como que a gente vai desenhar algum objeto em cima dessa referência, né? Bom, nós temos nossas linhas aqui e a partir delas a gente consegue construir subindo. Ó, vou fazer uma cama aqui, vai. É só seguir, ó. Agora aqui tem que tomar cuidado. Tá vendo que passou da linha do horizonte? Aqui a gente vai ter que dar continuidade. Ó, seria como se fosse a parte de cima. Então, diria que seria algo assim. Temos uma cama bem simples aí. Ó, vou fazer o colchão aqui, vai. E aí vamos desenhar, sei lá, um móvelzinho aqui no chão. Isso aqui tá errado aqui, ó. Uma gavetinha só. Então, dessa maneira, fica bem mais simples de fazer as coisas, né? Deixa eu ver aqui. Vou até fazer um pezinho aqui. Pezinho na cama. O que é importante enxergar nesse grid, né? Eu fiz aqui de uma maneira que ficou fácil de entender e fazer, né? Porém, na hora de fazer, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Então, eu vou até desfazer aqui e fazer de novo, mostrando um outro passo a passo. Ó. Basicamente, nós temos algumas regrinhas de proporção que devem ser seguidas. Então, eu vou colocar aqui as regras. Ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa regrinha de proporção é, olha só, se eu faço esse primeiro aqui na nossa frente, né, ó, ele tem uma distância. Os outros, obrigatoriamente, devem ser menor do que esse. Então, olha lá. Deixa eu fazer aqui. Para ficar mais fácil, eu vou fazer com uma outra ferramenta. Que aí fica até mais retinho. Bom, se tivesse minha ferramenta, né? Deixa eu ver aqui. Ferramentas. Aí, rapaz. Agora sim. Opa. Vou pegar essa ferramenta de linha aqui, ó. Então, vamos lá. Puxar uma linha aqui. Puxar uma outra linha aqui. E aí, todas as linhas que eu fizer agora, ó, essa distância aqui, ela vai ficar cada vez menor.
Aqui o negócio vai ficando cada vez mais fechadinho. Desenhando isso daqui, você desenha qualquer coisa. Por que a perspectiva é tão importante pra gente nesse momento? A perspectiva é um dos fundamentos do desenho que faz com que o desenho ele venha a funcionar de uma maneira tridimensional. Tudo que a gente desenha está em perspectiva. Se a gente não faz em perspectiva, não pensando em perspectiva, provavelmente está desenhando a perspectiva por de uma maneira errada, né? Beleza, fiz as minhas linhas aqui. Até agora tá beleza? Alguma dúvida? Beleza. Agora eu vou fazer o segundo ponto de fuga. Ó, eu vou imaginar que esse ponto de fuga tá lá longe, tipo daqui pra lá, assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a primeira linha aqui, ó. Só que a partir da segunda linha, eu vou imaginar que ela vai ficar cada vez mais, ó. Peraí. Ó, abrir bem aqui essa daqui. Cada vez que eu vou andando, esse ângulo vai fechando, né, ó, e esse ângulo aqui, ó, vai fechando, não tanto, que eu vou imaginar, tipo, lá longe, ó, vou encontrar algum lugar. Aí. E a mesma coisa, ó, essa distância aqui, ó, ela tem que ser menor. Tipo, essa foi uma, essa aqui é menor do que essa. E assim sucessivamente, né? Então eu vou fazer outro aqui, menor. E essa daqui, menor. E por aí vai, tá? Então, temos um grid aqui, tá? Esse grid aqui, não necessariamente ele está de uma maneira organizada, vamos dizer assim. Tem como você fazer esse grid aqui bem quadradinho, bonitinho. Mas dessa maneira você já consegue desenhar qualquer coisa aqui dentro, né? Porque você consegue ver a distância, né? Ah, eu quero desenhar um personagem de perspectiva, como é que eu vou fazer? Deixa eu dar um Ctrl V aqui. Bom, você já tem um grid, agora fica fácil. Por exemplo, eu quero um personagem que fique daqui até aqui assim, ó, na perspectiva que a gente fez. Como é que eu vou desenhar isso? Ó. Você vai desenhar um personagem normal. Pensando agora nessas linhas. Então eu tenho o pé dele aqui, esse daqui, esse pé vai ficar um pouquinho mais embaixo, como a gente sempre desenha em aula. Normal. Essas linhas que eu estou fazendo aqui são referentes a essas linhas que a gente tem de perspectiva lá. Que eles vão se encontrar em algum canto lá longe, né? A altura do joelho também. Tá? E é isso. Tá, criei o nosso personagem aqui na cena. E agora? Quero fazer mais um outro. Aonde que esse personagem vai estar? Bom, nós temos por base a altura desse personagem, certo? Olha só que interessante. Se eu pegar qualquer lugar aqui que eu pegar essa linha e desenhar uma linha reta aqui, ó, conectando esses dois pontos, eu estou fazendo um personagem, ou melhor, uma linha da altura desse personagem, porém em perspectiva mais distante. Então, se eu desenhar esse mesmo personagem aqui, ó, eu estou fazendo um personagem da mesmíssima altura que esse daqui, porém mais distante. Ah, mas eu não quero desenhar ele perfeitamente atrás, como é que eu faço? Bom, você vai pegar a régua aqui, ó, 90 graus, e você vai desenhar esse personagem mais lateralizado. Isso daqui é treino, tá? Quanto mais treinar, isso aqui vai ficar cada vez mais óbvio para você. E aí você não vai ficar precisando desenhar esse tanto de coisa, não. Você vai tirar já de letra porque vai ser umas regrinhas que você já entendeu, né? E acaba que você não fica precisando aí fazer, ó. Temos dois personagens em cena.
em uma perspectiva plausível, interessante, que está funcionando. Né? Seria a mesma coisa de desenhar uma caixa ou qualquer outro objeto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber como é que funciona esse grid de perspectiva e tentar desenhar coisas soltas dentro desse grid. Para depois a gente venha fazer coisas que vão interagir uma com a outra, estando em cena. Tipo, igual eu fiz lá, uma cama, mas do lado ali tem um móvel. Aí tem uma cama e tem um livro em cima da cama. Tem uma cama e aí eu tenho um personagem sentado em cima da cama. Tem uma cama e aí eu boto uma escrivaninha do lado da cama. Então, essa progressão de objetos vai fazer com que você entenda, né, a complexidade disso, ver como é que funciona, para cada vez mais você começar a colocar coisas mais complexas. Porque se pegar e tentar fazer direto, não vai conseguir. Uma cena extremamente complexa. Vai ficar uma cena com a perspectiva errada e uma cena com as coisas mal encaixadas e pobres. Vai ficar um negócio parecendo um 3D mal feito, né? Que tudo muito lixado, sem detalhes. Então, concentra primeiro em fazer algo, qualquer coisa que seja, dentro desse grid de perspectiva, para você ir entendendo. Começa aí pelas caixas, igual eu fiz, faz várias caixas aí, né? Faz várias caixazinhas aqui, ó. Tenta fazer primeiro em um ponto de fuga, depois coloca em 2 pontos de fuga. Lembrando que em um ponto de fuga, essas linhas horizontais aqui, elas são paralelas à linha do horizonte, tá? Quando é um segundo ponto de fuga, aí elas vão se encontrar em algum lugar. Então começa fazendo um cubo, ó. Vou fazer um cubo aqui. Ó, lembrando que as linhas horizontais, elas seguem esse ponto de fuga que está lá longe. Vou fazer a caixinha aqui, ó. Pronto. E agora eu posso ir tentando colocar objetos aqui dentro. Né? Para não ficar chato, tem que ficar desenhando aqui um cilindro. Uns negócios. Sabe o que você faz? Desenha objeto. Eu quero desenhar, sei lá. Ó, vou desenhar aqui um sapato aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Desenhar um sapato. Fazer um cadastro mal feito aqui. Vou dizer que tem. Desenhar um sapato perspectiva. Agora eu vou fazer um objeto lá em cima. Lembrando que as linhas horizontais aqui, elas estão referentes a uma perspectiva que está vindo lá de longe. Né? Um ponto de fuga. Então, vou fazer um outro cubo aqui. Uma caixazinha. Né? Beleza. E agora eu vou tentar desenhar, sei lá, um copo. Pego o copo aqui, tipo, tô com um copo aqui do meu lado. Vou tentar desenhar esse copo que eu tenho do meu lado aqui. Né? Então eu estou fazendo um copo, sabendo que como eu estou vendo ele com a perspectiva de cima, eu consigo ver a parte de baixo dele. Né? E por aí vai. É tentar fazer esses objetos assim. Né? E tentando colocando dentro da caixa, para que ele fique legal. Né? Tentando fazer primeiro objetos mais cúbicos, fica mais fácil. Então pega um celular, um livro,
caixa de sapato, um computador, uma caixa de som, tudo que seja bem quadrado. Depois, tenta fazer umas coisas mais arredondadas, né? Porque quando você pensa, ó, já vou ensinar aqui isso também, tem algumas regrinhas, né? Uma dessas regrinhas é, se eu tenho um quadrado, um cubo, e eu faço um X nele, eu tenho o meio dele, né? E isso funciona também em perspectiva, olha que interessante. Então, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui um cubo, e eu faço isso, eu tenho o meio dele. E para que isso funciona? Pô, imagina você está fazendo um móvel aqui, ó. Você sabe onde é que está o meio da porta, pra você cortar. Olha lá. Agora você tem um móvelzinho. Olha que interessante. Beleza? E tantas outras coisas, dá pra fazer isso também, ó. Tenho aqui o meio, né? Ó, fazer dividir ele todo assim. E aí nós temos também, ó, para fazer uma esfera mais, vamos dizer perfeita, né? Mas uma esfera mais fechadinha, ó. De uma maneira que fique na perspectiva mais interessante e mais correta. Tá? Ficou um pouquinho tortinho, mas ela fica mais correta do que eu fazer assim, ó. E aí eu posso colocar isso em perspectiva. Por exemplo, quero fazer, sei lá, dentro disso daqui, ó, uma esfera. Vou fazer a mesma coisa. Uma esfera não, uma coisa, um círculo, né, para poder conseguir desenhar. Para desenhar, sei lá, a base de uma pilastra. Aí eu já consigo fazer, ó. Tem que encaixar aqui de uma maneira, ó. Que a perspectiva funciona. Isso aqui mais pra cá assim, isso aqui mais puxado assim. Ó, tem uma base de uma pilastra, só puxar ela pra cima agora. Beleza? E por aí vai. Cada vez mais que a gente treinar isso daqui com desenho de observação, melhor vai ficar, né? Mais em perspectiva as coisas vão ficar. Outra coisa interessante, como eu disse, são coisinhas básicas que a gente pega para começar a construir cenas, começar a construir props, né, pra gente ir fazendo. Porém, essas regrinhas, elas são muito interessantes para ir medindo as coisas e treinando nosso olho. Porque quando for fazer alguma cena, você já vai conseguir desenhar meio que de olho. Você não vai ficar precisando fazer isso sempre, né? Porque você já vai estar treinado. Por exemplo, pô, não precisa fazer esse grid todo para poder desenhar uma cena. Não precisa. Se você puxar as linhas corretas, você já consegue fazer isso aqui tranquilamente, né? Uma cama, enfim. Você já consegue desenhar até mesmo, ó, um cubo em perspectiva, sem ficar precisando puxar linha, ó. Tá em perspectiva. E esse daqui tá em 3 pontos ainda de fuga. Vou explicar agora o terceiro ponto de fuga. Alguma dúvida por enquanto? Tá de boa, Breno? A dúvida que eu tenho é que esse segundo ponto de fuga Certo. pode partir de qualquer ponto? Não, ele tem que ser sempre em cima da linha do horizonte. Tá? Esse ponto de fuga ele sempre sai junto com a linha do horizonte aqui, ó. Viu que o primeiro ponto de fuga eu fiz em cima da linha do horizonte? O segundo ponto de fuga ele vai estar tipo lá longe, porém em cima da linha do horizonte. Tem que pensar isso também. Beleza? E aí, vamos dizer que a gente tem vamos dizer que esse grid aqui seja uma mesa, correto? E aí eu tenho todos esses objetos aqui em cena, que eles estão basicamente, a maioria deles, a parede, enfim,
Todos eles puxando para esses 2 pontos de fuga que a gente está fazendo. Porém, eu tenho um livro que ele, né, obviamente, se você vê uma cena de uma mesa aí, nem tudo vai estar, praticamente nada, né? Fora a mesa vai estar em perspectiva corretamente, puxando para o ponto de fuga correto. As outras coisas elas vão estar em cima da mesa, porém em ângulos diferentes. Você tem um celular jogado ali, um livro, e ele não vai estar respeitando diretamente a perspectiva que a mesa vai estar. Né? E aí como é que a gente vai fazer? Deixa eu fazer isso aqui. Ó. Nós temos um segundo ponto de fuga. Vou botar aqui assim. Ó. E aí esse ponto de fuga nós vamos ter. Peraí. Eu vou puxar. Esse ponto de fuga tá dando certo, não tá muito perto. Quando puxa assim, acaba que mais atrapalha do que ajuda. Pronto, rapaz. Pronto, eu tenho agora um objeto. Ó. Em perspectiva. Né, ó. Em cima. Só que rotacionado. Beleza? Ele está levemente rotacionado em cima da mesa. Então, você pode colocar aí, tipo, aqueles livros empilhados, né? Eles não vão estar com a perspectiva corretinha, seguindo a mesa. Eles vão estar assim, ó. Esse aqui eu já fiz um terceiro ponto de fuga, um quarto, né? Sei lá. Seguindo assim. E por aí vai. Então tem que pensar isso também, tá? Nem sempre as coisas elas vão estar corretinhas da maneira que tudo esteja alinhado. O natural é que muitas coisas estejam fora desses pontos, porém o principal vai estar seguindo os pontos principais de fuga. Né? Beleza? Ou não? Tá confuso? Beleza. Agora eu vou ensinar o 3 pontos de fuga. É a mesma coisa que, assim, esse terceiro ponto de fuga não é em relação ao que a gente está falando de linha do horizonte, né? Como eu disse, tem lá o ponto de fuga, o segundo vai estar longe, né? Pode estar na cena, mas vai estar uma perspectiva muito puxada. E não é isso que a gente quer, né? Porque senão fica uma perspectiva muito exagerada. E isso assim, funciona para algumas cenas, aonde você quer isso, porém a maioria das cenas não. Então esse ponto de fuga vai estar lá longe de fora da cena, né? Vamos dizer que está aqui. Tá. E o terceiro ponto de fuga? Ele vai estar aqui? Não. Esses pontos de fuga adicionais, eles vão ser justamente para uma perspectiva de objetos que estão em cena, porém não estão respeitando esses 2 pontos de fuga. São pontos de fuga adicionais, vamos chamar eles assim. Então os principais, eles vão ser 1 ou 2 pontos. E os outros objetos, eles vão estar também com 2 pontos de fuga, porém somente para eles. Eu acho que você consegue entender isso ou está confuso? Entender, sim. Ah, beleza. O terceiro ponto de fuga, quando eu chamo de terceiro, eu não estou falando de outros pontos de fuga adicionados aqui. Como eu disse, esses pontos de fuga, eles são pontos adicionais. Né? Eles são pontos de fuga adicionais para objetos em cena. O terceiro ponto de fuga se refere a um ponto de fuga que está dentro da cena, porém não está na linha do horizonte. Ele é um ponto de fuga em cima ou embaixo da nossa cena. E aí ele vai fazer um efeito muito interessante. Você vai ver isso agora. Então vamos lá. Eu vou botar aqui as nossas linhas de grid, né? Para eu fazer um cubo aqui, ó. Deixa eu ver aqui a linha. Pronto. Então, ó, vou fazer um cubo. Vou jogar ele mais pra cá. Ou mais pra lá. Deixa eu ver. Acho que vou jogar ele mais pra cá pra conseguir fazer ser visível, né? Não vai funcionar assim não. Aqui, isso. E aqui. Vou
Vou fazer bem simples aqui só pra gente ver. Beleza? Então, eu vou fechar o meu cubo aqui. Ó, tem aqui as partes do meu cubo. Porém, aí que vem o segredo. As linhas verticais que antes eu fazia em 90 graus, sem me preocupar, ó, sem me preocupar. Aí, ó, o carro da pamonha. Né, com uma perspectiva diferente e tudo, agora elas têm que seguir esse ponto de fuga de baixo. Então, na verdade, eu vou até puxar ele mais pra cá assim, ó, pra ficar mais interessante. Agora elas vão seguir em direção lá a esse ponto de fuga. E quanto mais perto da cena, mais exagerado vai ficar, né? Olha aí. E aí você vê aquelas perspectivas de prédio assim que cresce assim e tal. É isso aqui, tá? Nesse caso aqui eu acho que seria interessante ele nem passar essa parte de cima aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Seria interessante ele ficar somente na parte de baixo aqui. Que eu acho que ele vai funcionar melhor. Cadê o desenho? Aqui. Aqui, ó. Esse ponto de fuga aqui eu vou me restringir a ficar só na parte de baixo. Eu acho que ele funciona melhor. Dessa maneira. Aí. Pronto. É. Então acaba que também é a mesma coisa. Esse terceiro ponto de fuga é interessante com que ele não esteja tão próximo do objeto, porque senão vai ficar uma coisa muito aberta assim, ó, e vai acabar ficando muito exagerado. Aqui eu coloquei até de certa forma próximo, mas pode ser um pouquinho mais distante, mas que venha funcionar e ficar legal. E isso também funciona, né, para um objeto onde, por isso que eu falei, eu falei assim, pô, acho que não ficou tão interessante pensar esse ponto de fuga crescendo aqui assim, e a gente fazer um objeto assim, ó. Fazer um objeto assim, porque acaba que ele fica dúbio, porque ele passou da linha do horizonte. Quando passa da linha do horizonte, ele obrigatoriamente tem que afunilar, né? Porque ele está ficando distante, então vai ficar um terceiro ponto de fuga assim, ó. E aí ele passa, faz isso. Vai ficar tipo uma fisheye, ó. Aí vira uma loucura, né? Aí o prédio distorceu. Mas não precisa disso, tá? Terceiro ponto de fuga, muito raramente você vai ver uma coisa desse tipo. Como uma fisheye, né? Tipo um prédio onde você está próximo dele assim. E aí você vê as janelinhas dele tudo distorcido assim, ó. Né? O que funciona é, faz o terceiro ponto de fuga. Tipo, vou fazer só um aqui, abaixo da linha do horizonte. Fica muito legal, fica muito bom e acabou. Ou se não, acima da linha do horizonte. Né? Tem os objetos aqui. E eu quero que esse objeto ele respeite essa terceira linha do horizonte para poder ficar aparecendo, né? Vamos ignorar agora. Tipo, isso. E aí nós temos aquele prédiozão se encolhendo lá pra cima, né? Ó. Bonitão. Que a gente vê lá em cenas de quadrinhos, por exemplo. E aí eu tiro essa parte aqui e deixo a cena só assim, ó. Só isso que a gente está vendo. E aí eu tenho um prédio em perspectiva de 3 pontos de fuga. Bem legal. Beleza? Pô, Lucas, Até agora explodiu a cabeça, tá fumegando aí, saindo os neurônios pelos ouvidos aí, como é que tá? os neurônios aqui estão trabalhando.
isso daí. Aqui não. Perspectiva é prática. Isso daqui você vai pegando com o tempo, tá? Parece ser muita regrinha, mas o importante conforme você for praticando, você vai entendendo melhor e vendo o que funciona e o que não está funcionando. Você, pô, mas essa linha aqui não está ficando legal, por quê? Aí você, essa linha aqui devia estar ligada nesse ponto de fuga aqui, não no outro. Então, esse cálculo matemático é muito no olhômetro. Tanto que, igual eu falei, conforme você for praticando, o seu olho vai ficar tão treinado que conforme você for desenhando os objetos em cena, às vezes, igual eu falei, às vezes você vai fazer só os objetos principais, ali, tipo a mesa, a cadeira e tal, com os pontos de fuga, e aí depois, simplesmente você coloca objetos em cima, tipo, fazer sei lá, uma mochila pendurada na cadeira. Como é que você vai fazer isso? Não vai ter como, pô. Você vai ter que fazer no olhômetro. E aí você já vai estar tão treinado ali dentro desses objetos, fazendo esses props, sabendo como é que funciona, pô, 2 pontos de fuga, 1 ponto de fuga, 3 pontos de fuga ali, encolhendo, né? Sendo puxado para baixo ou para cima. Que você já vai fazer esses objetos em perspectiva sem você raciocinar. Igual eu falei, pô, tô fazendo aqui um cubo aqui, ó. O cubo que eu faço normal, ó, o cubo que eu faço normal, ele já tem 3 pontos de fuga. Ó, porque ele não tá reto, ó, ele acaba se encolhendo assim, ó. Isso aqui são 3 pontos de fuga. Normal. Você vai fazer qualquer coisa, você já começa a ter esses trejeitos, porque você está entendendo. Então acaba que essa matéria ela é mais relacionada à prática do que de fato da execução. Porque quando você for executar, você pode usar várias maneiras aí de resolver isso de uma maneira mais fácil. Como eu falei, né, antes em off, tipo, modelo 3D, foto, você vai usar muita referência de foto, você vai entender como é que funciona. Então você acaba que não tem tanta necessidade de ficar desenhando sempre tudo isso daqui em todas as artes que você for fazer. Porém, para estudo, é importante fazer muitas vezes para você treinar o seu olho e a sua mão para conseguir reproduzir essas coisas em perspectiva, né? Tipo uma cadeira, enfim, que seja. Né? Então, sugestão aí de exercício, né? Vou fazer aqui um objeto. Ó. Vou pegar uma imagem aqui do objeto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Sei lá, vou colocar um móvel. Você bota no Pinterest, aparece tudo menos o móvel tradicionalzão. É sempre uns negócios disforme derretendo. Os bagulho parecendo um futurista. Faz aqui. Pô, quero uma cadeira normal, pô. Deixa eu pegar aqui. Cadeira, vamos ver. Pronto. No Google tem. Aí, pronto. Agora vamos tentar enxergar o que essa perspectiva está dizendo pra gente dessa cadeira aqui, ó. Vamos ligar aqui, ó. Pô, tem uma conexão aqui. Tenho aqui. Ó. Aqui eu já sei que tem 2 pontos de fuga aqui, né? Consegue chegar a isso? Ou não? Sim. Ó. Eu diria que não tem 3 pontos de fuga, tá? Talvez se tiver uma coisa muito suave que eu acho que não vale a pena nem fazer pra não confundir. Ó. Aí eu conecto essas linhas aqui. Ó. Acompanhando aqui. Essa aqui acaba um pouco antes. Segue aqui. Posso conectar aqui. E por aí vai. Então nós temos uma cadeira.
fala, pô, entendi, acho que agora eu tô entendendo as linhas dessa cadeira. É, ó, acho que agora eu consigo entender as linhas da cadeira, beleza. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar essa cadeira, vai botar do lado, vai fazer a linha do horizonte, né? Ó, essa cadeira aqui, se você ver, tá até um pouco levemente na diagonal ali. Então essa cadeira, na verdade, ela tá, o ponto de fuga tá bem aqui assim, ó. A linha do ponto de fuga. E esse ponto de fuga você pode ver que ele tá bem distante. Se brincar, o ponto de fuga dessa cadeira aqui, ó. Pera aí. O ponto de fuga dessa cadeira aqui tá mais distante. Ó, onde ele tá indo, ó. Tá lá longe. Inclusive, ó. Eu acho que a linha do horizonte tá aqui, ó. Essa linha aqui da borda aqui, ó. Na verdade. Ó, tá vendo como é que o exercício de observação é interessante? Pra você entender. Olha a perspectiva dessa cadeira, né? Bom, aí vamos tentar fazer, né? Vou colocar lá os pontos de fuga. Vou colocar esse ponto de fuga distante, né? Aí que eu vou fazer aquele esquema de não me atrapalhar, né? Sempre menor. Beleza. Aqui a mesma coisa. Beleza. Acho que não precisa ser tanto, né? E você tenta desenhar essa cadeira em perspectiva aqui, ó. Eu não preciso puxar as linhas todas. Eu tenho por base essa, eu faço ela muito próxima do que é. Eu não preciso ficar fazendo todas as linhas. Se eu tenho a base de uma, eu consigo reproduzir as outras, ó. Aí a cadeira ficou fora do ponto de fuga, né? Acabou passando, ela vai ficar assim, ó. Talvez até mais alto. Aí dá pra fazer. Ó, pra que a gente precisa fazer isso? Pra descobrir o meio. E aí, por exemplo, esse detalhe aqui, ó, eu consigo estabelecer ele sabendo onde é que está o meio para poder fazer a curva, ó. Olha que interessante. As pernas da cadeira ficou curta. Vou aumentar um pouco mais. Vou fazer aqui. Opa, mais pra cá. Aí a perna da cadeira vai ficar mais aqui assim. Põe pra lá. E aí, vamos fazer os detalhes, né? Se você começou a fazer, você tem que fazer o máximo de detalhes possível, respeitando o modelo. Aqui.
em cima da cadeira. Vou fazer agora os pés da cadeira. Pintar esse pé aqui pra não tá quase nada aparecendo, né? Não tem necessidade. Aí aqui eu posso fazer a metade aqui, né? Pra descobrir onde é que é. Faço a linha que tá vindo lá, ó. Aqui, ó. Aqui, mais embaixo. Posso fazer aqui mesmo essa marcação que eu já fiz. Mais embaixo, né? Aqui assim. Mesma coisa aqui, eu posso marcar. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Posso até pintar aqui, quase não vai aparecer. E aí a gente vai desenhando, né? Cada vez mais colocando mais detalhes e fazendo isso. Por que é importante fazer esse tipo de exercício? Como eu disse lá no começo, desenhar os props, né? Desenhar essas cenas, esses objetos fora de cena, fará com que você treine o seu olho e entenda a disposição desses objetos para que eles consigam funcionar individualmente e assim depois, quando você colocar tudo em cena, eles funcionem dentro de um coletivo. Porque é muito comum você ver desenhos onde tem muita coisa e essas coisas elas acabam sendo tão mal colocadas ali que nada se conversa entre si, né? Acaba que não fica nada em perspectiva direito e tipo o personagem fora da perspectiva em cima da cama, a cama não está combinando com a perspectiva do abajur que está do lado. Não quer dizer que a perspectiva ela está tão complexa ao ponto de essas coisas mudarem. Quando é assim, funciona. Porém, esse tipo de coisa deve ser estudado para que você consiga entender a disposição de tudo isso. Ah, é chato, não sei o quê. Cara, é uma coisa que deve ser estudada, porque não só de personagens vive o homem, né? A gente precisa colocar os nossos personagens interagindo com outras coisas. Então, acaba que a gente precisa desenhar, né? Esse tipo de perspectiva, de objeto. E eu vou te garantir, personagem bom, quando tá em cena muito legal, assim, bem feita, cara, abrilhanta o desenho do personagem. Sabe? O desenho do personagem ele fica muito mais interessante. Você concorda comigo, Breno? Só faz sentido, viu? Mais emoção, né? Dá mais veracidade pro personagem. Exatamente, porque o personagem tá dentro do universo, né? Ali, funcionando. Então, se o. Pô, imagina, você tá lá, o personagem extremamente renderizadozão, estilo Arcane. O que não seria os personagens de Arcane se os cenários e a iluminação daquele cenário não estivessem funcionando para que ele abrilhante o personagem, né? Não funcionaria, cara. Não ficaria interessante. Então acaba que é isso. As pessoas elas pensam muito nessa questão, mas muita coisa que eu observo quando eu vou ver alguma série, alguma outra coisa, eu observo o cenário. Você fala, putz, esse cenário é muito cabuloso, cara. Tem uma cena de Arcane lá que você fala, não, esse cenário aqui, putz, grila, esse negócio aqui é invocado demais. Esses dias eu tava vendo com a minha esposa o Samurai de Olhos Azuis na Netflix. Mano do céu! Aqueles cenários ali é de cair o queixo. Tu fica vendo assim, você... tem uns cenários ali tipo de templos que eles entram lá, né? Tem uma hora que ela entra lá pra poder falar com o mestre lá de um... sei lá, de uma seita samurai lá, esqueci o nome desse negócio. Cara, o cenário é cabuloso demais. Deixa eu ver se eu acho no ArtStation aqui, ó. ArtStation. Deixa eu ver aqui se eu acho rápido. Blue Aid Samurai. Achei aqui. Deixa eu ver se eu acho a cena que eu vi do templo, cara. Porque aquilo ali é muito doido. Aqui, ó, Jonathan Ryder.
Olha isso daqui, ó. Pera aí. Olha isso daqui. Me fala que um cenário de samurai, pô, você queria seu samurai uma foda lá, que não sei o que, com todos os critérios lá pra ficar legal, e você coloca um cenário extremamente pobre, que não cabe nada ali, não funciona. E aí você vê uma série dessa, onde, olha só o cenário, dá muito mais impacto, cara. Muito mais impacto, você fala, pô, esses samurais estão aqui, é tudo muito louco, cara. Os negócios, os caras são foda de verdade. Porque complementa, cria a atmosfera, cria o mundo onde eles estão ali. E isso acaba impressionando, né? Então é necessário ter isso. É necessário para que funcione. Eu adoro fazer personagem, adoro. Mas todas as vezes que você faz um personagem separado e um personagem com um cenário bem feito, obviamente, né? Um cenário onde assim funciona, com o mundo onde o personagem tá, né? Cara, vira outra coisa. Seu personagem cria vida, né? Porque ele está inserido em um mundo de fato, né? Deixa eu ver se eu acho outra coisa aqui. Olha isso daqui, ó. Isso daqui tem muito de 3D já também, né? Mas olha só que coisa maluca. Olha isso. Pô, imagina um personagem seu aqui assim, ó. Vou pegar uma cor aqui. Aí você desenha o seu personagem aqui assim, ó. Samurai vindo aqui na lateral. Sei lá. Junto num cenário desse. Olha que coisa mais cabulosa do que desenhar só o personagem por si só, né? Que chapéuzinho de samurai. Tirou o Samurai Jack. Olha isso. Muito louco, cara. Então, assim como nós estudamos personagem, temos que estudar a questão da perspectiva e também tantas outras coisas. Eu estava até em off aqui mostrando, né, o Blender, né, pro Breno, de possibilidades que a gente pode ter estudando esse tipo de coisa e facilitando nossa vida. Igual eu falei, isso daqui é estudo que a gente está fazendo. Estudo é para entender o processo. Ó, entender o processo, entender a construção, entender as regras, para que a gente consiga de fato depois vir a fazer e complementar isso. Porque quando você vai fazer um quadrinho, quando você vai trabalhar num projeto, outras coisas, você não tem tempo para fazer isso aqui não. Então você vai ter que achar recursos para te ajudar a fazer aquilo que você sabe, mas poupar tempo. Por exemplo, uma cena em Blender, vamos dizer lá que você faz lá um cenário lá com uma cama, enfim, você faz um quarto ali bem básico, blocado, e aí você pega aquilo ali, bate um print e joga aqui e faz por cima. Não é errado, porque você tá ali ganhando tempo, mas você que construiu isso também. Assim como você pegar um cenário com a foto ali, com coisas que não necessariamente estão em cena, mas você pega aquela cena e faz do seu jeito por cima ali. Cara, é claro, né, é óbvio, porém tem que estudar desse jeito para entender como é que funciona. Alguma dúvida, Breno? Alguma coisa que você queira complementar? Tá tranquilo aqui. Tudo Beleza. agora é na hora de praticar, né? Aí que o bicho pega. Pratique bastante. Então, nossa primeira aula aí é sobre props. Vou até colocar lá depois no YouTube lá. Aula de perspectiva, parte 1, props. Vamos chamar assim. Para primeiro a gente entender essa construção da perspectiva simples. É claro, hein? Dessa perspectiva simples. E fazer com que ela venha a funcionar com props. E aí, um objeto faz lá vários objetos em ângulos diferentes, faz uma cadeira em um ângulo, ou a mesma cadeira em outro ângulo, enfim, faz várias, porque é um desenho necessariamente rápido que você pode fazer, não é uma coisa tão demorada, né? E aí você vai fazer um objeto mais complexo,
vou fazer um objeto ali com mais nuances, né? Não tão anguloso assim, né? Desse jeito, todo quadradão, mas eu posso tentar fazer um sofá com curvas. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer primeiro ele quadradão, depois você vai suavizar as curvas dele também. E por aí vai. E depois, um segundo passo, né? Depois de fazer esses primeiros objetos em vários ângulos, depois você tentar fazer um objeto mais difícil, é tentar fazer vários objetos conversando entre si. Né? Um celular em cima ali de um livro, um copo ali numa mesa com um prato do lado, sabe? Então é tentar fazer várias coisas nesse sentido para que comece a funcionar melhor. E aí depois, o terceiro passo seria realmente tentar fazer um cenário menor ali com poucos objetos. Tipo, eu esqueci o nome disso, tem um tipo de cenário. Eu vou pesquisar depois, eu posso colocar até nos comentários aí no YouTube, lá também no Discord, né? Sobre isso, que é aquele cenário que é tipo assim, ó. Que é tipo. Sim. Que é só essa parte. E aí você desenha o cenário só nisso, né? Tipo, eu quero desenhar a cama aqui, ó. Fazer aqui um móvel. Vou fazer um travesseiro também. Vou botar um detalhe aqui nessa cama aqui. Aí coloco, sei lá, um guarda-roupa aqui também, vai. Subir um pouco ele, botar uns pés nele aqui. Pronto. Aí coloco umas caixas aqui, que todo mundo tem caixa em cima do guarda-roupa, né? Guarda-roupa é feito para guardar a caixa em cima. Se tiver tranqueira em cima do guarda-roupa, tá errado. É verdade. Guarda-roupa, eu vou botar tranqueira em cima. Vou fazer até um objeto mais complexo aqui, assim, tipo uma sacola. Pronto. E aí, enfim, dá pra viajar aqui até dizer chega, né? De outros móveis, colocar outras coisas, prateleira aqui, ó, se quiser. Dá pra viajar mais nessa vibe aqui, porém, a vibe é essa, sabe? É tipo, de tentar fazer ah, nesse primeiro momento uma cena assim, né? Uma cena mais simples, aonde vamos ter uma coisa limitada, né? Até algumas perspectivas aqui meio erradas, mas só pra entender, né? Acho que é isso. Acho que isso daqui já traz muita luz aí na hora de praticar. Já vai saber aí por onde começa, né? Enfim. Mas é isso. Alguma dúvida, Breno? Alguma coisa, sugestão, qualquer coisa que você queira dizer? Tá tudo certo? Tá morrendo aí, os neurônios estão saindo pelos ouvidos. Tá tudo certo. Agora eu pegar aqui e pôr esses pontos que você colocou em prática agora. Isso. Vou querer ver depois lá você postando lá no Discord, tá? Certeza. Postando aí no Discord pra eu ver depois suas práticas aí, com certeza. Mas é isso. Acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí no YouTube, né? Quem estiver vendo no YouTube, ou quem estiver vendo também no Discord depois, posteriormente aí, pode postar as dúvidas aí que com certeza eu vou responder e vou ajudar nesse ponto. Então, vamos praticar, vamos fazer com que nossos personagens tenham cenários interessantes para que eles fiquem cada vez mais vivos. E é isso. Vou encerrar por aqui. Abração, tchau, tchau.